Abra sua Bíblia no livro de João. João capítulo 3. Nós vamos ler 2 textos. João capítulo 3 e João capítulo 4. João capítulo 3 diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E agora você muda para João capítulo 4, a partir do versículo 9. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Respondeu Jesus e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte d'água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e vem cá. Cadê os namorados da igreja? Temos aqui alguns, né? Se você não falou alguma coisa para o seu esposo, para a sua esposa hoje, em nome de Jesus, ainda tem tempo, o dia não acabou, tá? Quando eu penso em namoro, eu penso numa palavra: leveza. Você lembra quando você namorava, né? Pastora, mas tudo bem, a gente não tinha conta para pagar, a gente não tinha boleto, entendeu? A gente não pensava nisso. Mas, durante o casamento, essa é uma prática que deve existir. Você deve continuar usando e tendo tempo para namoro. E se há uma coisa que eu vejo que é importante, é isso: leveza. Aprenda a levar algumas coisas, deixa passar algumas coisas. Tem coisa que não dá para deixar passar, mas tem coisa que precisa. Não leve tudo a ferro e fogo, principalmente nós mulheres, que às vezes gostamos de muitos detalhes, de muitas coisas que eles não preocupam muito. Seja mais leve, seja mais light, deixa passar. Isso vai fazer parte, isso vai abençoar a sua vida, tá? Para que você... Hoje eu vou falar aqui de um príncipe e uma pecadora, né? Não é que eles são os príncipes e nós somos as pecadoras, não. Todos nós aqui somos pecadores e carecemos da glória de Deus, né? Mas eu queria deixar essa palavrinha para você hoje. Que o namoro não seja um dia escolhido para isso pela sociedade. Que você faça isso a sua vida inteira durante os anos do seu casamento. Isso é muito importante, tá bom? E leveza, quem nos dá, sabe quem é? O Espírito Santo. Ele nos ensina cada dia como nós vivermos uma vida de leveza. Mas eu queria falar para vocês desses dois encontros de Jesus aqui, muito importante e maravilhoso, né? Um príncipe dos judeus, um homem que conhecia bastante a lei, né? E uma mulher que era também ali, né? Eles eram parentes, né? Os samaritanos, eles eram uma mistura de judeus e cananeus, né? Que resultou aí num povo de uma religião sincrética. Mas eles não se davam com os judeus. Era sempre uma briga tão ferrenha entre samaritanos e judeus que eles faziam os samaritanos, eles tinham a capacidade de, muitas vezes, eles sabiam que para o judeu era impuro tocar um cadáver ou mexer com coisa de mortos. E a história conta, o historiador conta que muitas vezes eles eram capazes de pegar ossos mesmo, de mortos, e espalhar nas escadas do templo para os judeus, quando fossem subir, tivesse aquele susto. Olha como é que era a briga, não era uma coisa assim simples. Era uma rixa muito grande que existia entre judeus e samaritanos. Por isso a surpresa dessa mulher quando Jesus chega para falar com ela. Como? Você vem pedir água para mim?
você sendo judeu, né? Então, ela se surpreende muito. Mas o importante disso tudo é que Jesus, o nosso mestre, né? O Senhor que veio para resgatar príncipes e pecadores, né? E pecadoras, ele rompe naquele momento ali. Uma coisa que o Evangelho faz conosco, irmãos, e Jesus mostra isso em vários textos bíblicos, né? Ele rompe com barreira racial, barreira cultural, barreira de gênero, barreira moral, né? A briga ali para Jesus não estava preocupado, porque na hora que ele vem, ele sabe exatamente o que aquela mulher precisa. Ele sabe exatamente o que estava no coração dela. Então, primeira coisa que salta aos nossos olhos assim, um judeu falando com uma samaritana, mostra qual era a missão do nosso mestre. Ele não está preocupado onde você mora, ele não está preocupado a cor que você tem, ele não está preocupado a conta bancária que você tem. Ele veio com uma missão maravilhosa de ver o que está aí dentro da tua alma, dentro do teu coração, e é aí que ele vem para trazer saciedade para essa alma, né? Então, quando Jesus vem e fala com a mulher samaritana, isso para ela é uma surpresa, ela fica bem surpresa. E tem um texto aqui em João mesmo, lá no capítulo 12, antes da sua morte, quando Jesus estava para morrer, ele fala isso para a multidão, para os discípulos, que eu gosto muito desse texto, João 12, 31 e 32. Chegou o momento deste mundo ser julgado, e agora o seu príncipe será expulso. Veja que o príncipe do mundo, Jesus está se referindo a Satanás. E que hora que ele foi expulso, que hora que ele perdeu o poder dele, que hora que Jesus ganhou e tem a vitória sobre as nossas vidas, sobre as nossas almas, na hora que ele estava para enfrentar a cruz. E aí ele diz, e quando eu for levantado da terra, ele estava falando, a sentença do príncipe deste mundo já está dada, porque ele já foi julgado, porque eu vou enfrentar a cruz. E quando eu for levantado, todos atrairei a mim. Você foi atraído a Jesus, você foi atraído para a salvação. Ninguém pode chegar a Ele, ninguém pode ir a Ele, ninguém tem o poder de se santificar se Ele não nos chamar, se Ele não nos atrair. E Ele nos atrai. E o profeta Jeremias vai dizer que Ele nos atrai com laços de amor, com cordas de amor, né? É como se Ele amarrasse a gente a esse amor do Evangelho. Por mais que você ache difícil ser um cristão hoje, por mais que nós sejamos impopulares nesse tempo, nós somos atraídos com as cordas de amor que Jesus nos chamou. Então essa palavra que ele dá para os discípulos, né, fala disso. Então quando ele rompe ali, quando ele chega à mulher samaritana e rompe aquela barreira ali, está incluído todo esse propósito, toda essa missão maravilhosa que Jesus veio nessa terra. Então para a mulher samaritana, Jesus ele começa com ela um diálogo muito interessante, ao mesmo tempo radical, mas gentil, porque Jesus, ser cristão é ser radical. Vocês concordam comigo? Vocês concordam? Vocês são pessoas radicais. Vocês não estão em qualquer lugar, vocês não estão em cima do muro. Desde o momento em que vocês aceitaram a Jesus, vocês disseram assim, ó, eu saí do caminho do inferno e passei para o caminho da vida. Eu saí do caminho da morte e passei para a vida. É isso é radical. É radical. E é uma coisa que o inimigo usa muito hoje, o relativismo, para você deixar você mais ou menos no meio do caminho. Mas ser cristão é ser uma pessoa radical. Você dizer assim, eu rejeito o mundo, eu rejeito os prazeres momentâneos e eu quero a vida eterna com Jesus. Isso é maravilhoso. Então, Jesus, quando chega para essa mulher, ele é radical. Ele diz assim, se você conhecesse o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pediria e ele te daria a água viva. Jesus está dizendo assim, olha, se você soubesse a minha missão, se você soubesse o que eu tenho para te oferecer, para te tirar desse lugar em que você está, isso é lindo em Jesus, porque quando ele chama você, ele conhece tudo que está no seu coração. Ele sabe tudo que está no seu pensamento. Ele sabe todas as suas dificuldades. Ele sabe todas as suas intenções. Então, quando ele mexe com aquela mulher, e parece assim que não tem uma conotação tão importante para nós, porque nós somos acostumados, irmãos, a abrir a torneira e ter água potável, água tratada, né? Para a gente é tão fácil que a gente já nem abre mais a geladeira para beber água gelada. A gente liga o nosso filtro lá, já com geladeira, e bebe água gelada.
esse contexto aqui era um poço onde muitas pessoas da comunidade vinham àquele poço tirar água, e o poço era fundo, e levava a água carregada em uma vasilha e colocava em depósito na sua casa para durante o dia usar daquela água. Então, quando Jesus mexe com a mulher, quando ele usa a metáfora da água, ele estava falando de algo que para ela era difícil, de algo que para aquele contexto não era tão fácil, para ele falar de algo do coração dela que ela não podia encontrar em qualquer lugar, mas ela poderia encontrar nele. E aqui eu paro para dizer para você, todo ser humano, ele e hoje, mais ultimamente, nesse tempo em que nós estamos vivendo, as pessoas têm buscado tantos motivos e tantas coisas para preencher as suas almas, para preencher as suas insatisfações. Porque nós vivemos um tempo do lazer, nós vivemos um tempo da tecnologia, nós vivemos um tempo em que parece que está tudo muito mais fácil, mas eu digo para você, nunca as almas, nunca as mentes, nunca os corações tiveram tanta sede de paz, tiveram tanta sede de tranquilidade, tiveram tanta sede de viver de uma forma tranquila como nesses dias em que nós estamos vivendo. A água é muito necessária, a água viva que é Jesus é tão necessária nesses dias para trazer paz ao nosso coração. Foi isso que Jesus foi radical com essa mulher quando ele chega para ela e diz: se você conhecesse. E Jesus, ele tinha esse potencial, né, de despertar nas mentes, de despertar nos corações a necessidade, de fazer a pessoa enxergar a sua própria necessidade. E eu queria convidar você que está me ouvindo hoje, quando você vir a Jesus, venha e coloque toda a sua necessidade na presença dele. Não esconda nada dele. Ele já sabe o que está aí. Ele já sabe onde é a tua fraqueza. Ele já sabe onde é a tua dor. Ele já sabe onde é a tua impossibilidade. Ele te conhece mais do que você mesmo. Jesus nos conhece mais do que nós mesmos nos conhecemos. E Jesus, quando vem para a mulher, ele tem esse diálogo com ela, né? Ele rompendo todas essas convenções sociais, num diálogo gentil, amável, quando ele toca as suas necessidades. Jesus sempre quando vem alguém, ele toca nas nossas necessidades da nossa alma. É claro que as necessidades físicas, as necessidades seculares, Deus também como Pai, ele supre. Mas a missão de Jesus aqui na terra é desprender, é tirar as amarras daqueles que estão cativos, daqueles que estão presos em vícios, em coisas que não podem soltar por si mesmo. Tem coisa que o homem tenta sair, mas não consegue. Mas aqui está o autor da vida, que ele vai fazer você sair desse lugar onde você está. Ele vai te fazer romper as cadeias, romper as amarras, porque ele é Deus. A missão dele foi essa. Ele foi ungido pelo Espírito Santo para trazer liberdade aos cativos. Pense em qualquer tipo de prisão que você esteja vivendo hoje. O meu Senhor, o nosso Senhor, ele é poderoso para te tirar dessa cadeia, dessa prisão e trazer vida, e vida com abundância, uma vida alegre, uma vida feliz, independente do que você estiver vivendo. Jesus, ele veio trazer alegria para a nossa alma, e não tem nada que suplanta a alegria do Senhor na nossa vida. Por isso que o salmista vai dizer que na presença do Senhor, até a tristeza salta de alegria. Como é que é isso? Como é que você explica isso? Explica assim: na presença de Jesus, teu problema fica pequenininho, tua dor desaparece, tua tristeza vai embora, porque ele nos preenche. E para isso nós precisamos desenvolver cada dia mais esta comunhão com ele, né? Então, ele vai dizer, o profeta Jeremias disse para o povo, para Judá, para aquele povo que havia se distanciado do Senhor. Jeremias 31, ontem nós lemos aqui na nossa oração, a Vilma leu esse texto aqui na oração. Jeremias 31, 3, com amor eterno te amei e com amorável benignidade te atraí, né? Eu falei um outro texto, mas esse também. O Senhor nos atraiu com amor eterno, o amor de Jesus pela humanidade, o amor de Jesus pelo homem, ele nunca vai falhar. Pense em alguém que falha contigo ou já falhou com você. Pense em alguém que já fez uma promessa com você e não cumpriu. O amor de Jesus, a promessa de Jesus, ela nunca falha. Ele nunca falha. O amor dele, toda vez que você necessitar, toda vez que você se aproximar dele, ele vai estar com a mão e com os braços abertos para te acolher. Ele te ama.
Ele te ama, Jesus te ama. Então, essa metáfora da água viva, se tu conheceras quem é o que te diz, dá-me de beber, Jesus está dizendo, eu tenho algo para você que é tão básico e necessário para o espírito, como essa água aí que você precisa dela todo dia na sua casa para lavar tua louça, para fazer as tuas coisas. Eu tenho algo para a tua alma que é tão necessário. A gente não vive sem água, né, irmãos? Alguém aqui já passou pela dissabor de ficar dias em casa sem água? Você já viu que para tudo na casa? A gente não pode lavar roupa, a gente não pode fazer comida. Às vezes falta água até para fazer comida. É terrível. Sem água, sem a luz a gente ainda funciona. Mas sem a água, para tudo numa casa. A gente não pode ficar. Da mesma forma, a nossa alma não pode ficar sem a água viva que é Cristo Jesus. Você precisa dessa presença, dessa comunhão todo dia na sua casa, todo dia na sua vida. Você precisa orar todo dia, você precisa ler a Bíblia todo dia, porque é assim que a fonte vai jorrar na sua vida. É isso que ele estava dizendo para a mulher samaritana. Essa água tão difícil que você vem aqui ao meio-dia tirar, porque você não pode vir quando a maioria das mulheres da sociedade vem, você vem ao meio-dia, que é quando elas estão lá em casa sentadas, dando comida para os seus maridos, tão difícil para você? Pois é, eu quero te oferecer uma coisa que é tão básica para a satisfação da tua alma, como essa água que você vem tirar todo dia. Água viva. Então nós não vivemos. Por isso Jesus é chamado a água da vida, o pão da vida. Você conhece alguém que não gosta de pão? Você conhece alguém que não come pão? A menos aí quem está nas dietas cetogênicas aí, né? Pastor Edson, esse pessoal aí, né? Que não está comendo pão, mas ele ama pão. Eu amo pão. Você gosta de pão. E o pão parece que quanto mais simples, aquele que todo mundo come, parece que é mais gostoso. Porque Jesus é o pão da vida. É a água viva para dessedentar a sede da alma e a fome do nosso espírito. Porque o espírito do homem, ele tem sede de Deus. Ele tem sede de algo que não se preenche com nada desta terra. E eu queria dizer para você que está me ouvindo, se você tem buscado preencher com algo da terra, não vai preencher, não vai. Essa é a parte nossa imaterial, que Deus pôs a eternidade no coração do homem. E quando há uma eternidade no coração do homem, tem uma parte nossa que você pode buscar de norte a sul do país e do mundo, que você não vai encontrar. Você só encontra quando você estiver conectado com Ele, em comunhão com Ele. Aí você pode estar no lugar mais simples, você pode estar até num momento difícil, mas você vai sentir paz, você vai sentir saciedade, você vai sentir plenitude. Porque esta é a parte sua, que não se preenche com nada daqui dessa terra. Jesus respondeu, qualquer que beber desta água que você está tirando aí nesse poço, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Eu pergunto, para vocês que estão aqui, para vocês que já receberam Jesus há algum tempo, para vocês que caminham em comunhão com Deus, algum dia, alguma vez, vocês deixaram de receber do Senhor essa água viva para saciar sua alma, seu coração, sua tristeza, sua dor, sua resposta que você estava precisando? Algum dia Jesus ficou sem trazer para você conforto? Muitas vezes Ele não dá resposta de algo que você está pedindo, isso é uma coisa, porque Ele como Pai sabe o que você pode ter e o que você pode não ter dEle. Mas eu pergunto, essa fonte que jorra, essa fonte inesgotável, você ficou sem ela algum dia? Não, nunca ficou, porque ela não para, ela jorra. E quando Jesus vem, descedenta a nossa alma, Ele traz aqui para mim e para você, uma fonte que vai jorrar para os outros, porque você passa também a ser um canal para dessedentar as almas que vêm até você, as pessoas que chegam até você. Então é uma fonte inesgotável. Por isso que eu digo, se você está fraco, se você não está tendo força, se você não está conseguindo agradar a Deus, volte, venha, peça ajuda, porque essa fonte precisa jorrar. Essa fonte não pode parar, ela jorra constantemente. E o profeta Isaías vai dizer, e ele disse também para a tribo, disse também para Jacó, Isaías 44:3, porque derramarei água sobre o chão sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a sua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. Receba isso.
Essa fonte que não seca é para os seus descendentes, para os seus filhos, para a sua posteridade. Este é o legado que você vai deixar. Essa fonte que jorra é o Espírito Santo em nós. E essa foi a primeira palavra do pastor João aqui. E nós estivemos aqui também buscando no sábado. E nós vamos continuar buscando a presença e o fluir do Espírito entre nós. Porque nós precisamos. E o Espírito, ele vem. Mas nós precisamos querer. Nós precisamos buscar. Nós precisamos dizer, vem Espírito Santo e faça o que é preciso ser feito. Então essa fonte que salta, essa fonte que jorra, fala da presença, fala do poder do Espírito Santo constantemente. E é a promessa do Senhor. Essa promessa foi para o povo judeu, foi para Jacó, mas é uma promessa para você e para os seus descendentes. Se você é uma pessoa que hoje propaga, se você é uma pessoa que está servindo a Jesus, saiba que a profusão do Espírito vai passar para a sua descendência. Ela vai continuar, ela será próspera, porque a fonte não seca. Jesus não quer parar em você. Jesus não trouxe a salvação só para a sua família, Ele quer salvar os seus netos, seus descendentes. Se você já está ensinando agora, é consequência. Seus netos, seus filhos seguirão. Mas Ele quer salvar a todos, porque essa é a promessa. Jesus não só está oferecendo salvação, mas a satisfação para a alma. Era isso que Ele estava oferecendo para aquela mulher. A salvação sim, mas aquela mulher, ela tinha uma sede. Ela tinha algo que ela buscava. E como é que ela buscava? Ela buscava em vários homens. Ela já estava no 5º marido, né? E Jesus, quando vai falar com ela, eu parei aqui, ele disse, quando ela disse, então me dá de beber dessa água. Aí Jesus vai mais uma etapa adiante. Aí ele diz assim, ok, então vai lá e chama teu marido. E Jesus, quando diz chama teu marido, é porque ele sabia que o marido não era dela. Porque aí ela diz, aí ela confessa. Veja, Jesus quando vem, quando Ele mostra a solução para a nossa alma, para dessedentar a nossa alma, Ele traz para todos os âmbitos. Ele não ia parar só nela. Porque a questão dela, da insatisfação da alma dela, ela fazia com que ela trocasse de maridos. E hoje é assim, as pessoas buscam satisfazer a alma numa coisa, não encontra, vai para outra. E hoje trocar de companheiro e de marido é uma coisa muito normal na sociedade. Porque não para, as pessoas não param, elas ficam buscando. Então Jesus, quando chega para ela, Ele fala isso para ela, vai lá e chame teu marido. E eu pergunto para você, o que está te trazendo insatisfação na sua alma? O que está te trazendo falta de paz? O que está trazendo intranquilidade? O que você está colocando no lugar de buscar a Deus, de ter comunhão com Deus, para tentar preencher? Não tente colocar aí, porque não vai preencher. Quando nós preenchemos com a presença de Jesus, se é marido que você precisa, Ele te dirige. Se é outra coisa que você necessita, Ele te guia. Se é um trabalho melhor, se é crescimento, Ele vai te guiando, Mas primeiro Ele quer satisfazer aqui a sua alma, a sua comunhão com Ele. É isso que esse texto mostra para nós. Então, o que realmente te satisfaz, o que realmente você está buscando, o que é que você está buscando? Então, a pergunta de Jesus e a colocação de Jesus, quando Ele coloca para ela, vai e chama teu marido, Ele traz ela para uma segunda etapa rumo à salvação. Você vai ficar saciada dessa busca, dessa sede. Mas agora tem mais uma etapa. Qual é a etapa? É exatamente aquela outra. Do marido que não era dela, que ela já estava no 5º marido, né? Então, olha como é que Jesus é didático para conversar com a mulher samaritana e trazer a solução para a alma dela. Se alguém tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre, pelo Espírito Santo. É pelo Espírito. O crente, o cristão, ele tem que ter constantemente uma fonte que jorra. Nós temos que ter uma palavra para abençoar. Nós temos que ter direção de Deus na hora das tribulações e das lutas. A gente não pode sair desesperado. Sofremos, choramos, né? Ficamos em dúvida, muitas vezes ficamos, mas você não pode se desesperar, porque o Senhor traz a direção para você. Então confie nesta palavra. Quando Jesus vem à mulher samaritana, Ele estava resolvendo não só o problema da falta de salvação, mas Ele estava resolvendo aquilo que trazia insatisfação para a alma dela. Então,
coloque isso no teu coração. Não tente saciar a sede da alma com algo da terra. Não. Nossa essência não é terrena, mas do céu. Ela não é temporária, ela é eterna. Então não tente, porque você não vai conseguir. Não vai conseguir. E isso traz muitas vezes uma confusão. Às vezes você fica buscando algo, né? Às vezes está tudo bem, mas tem alguma coisa que você sente que não está bem. Pergunte ao Espírito Santo. Por que eu estou inquieto? Por que eu não estou me sentindo bem? Às vezes não está se sentindo bem porque está com fome. Às vezes você está muito cansado, né? Isso tudo bem, se você sabe identificar. Mas tem algo que é lá na alma. É uma sede. Eu estava lendo sobre uma artista, Sofia Loren, e ela disse assim, eu tenho tudo, eu já tive tudo, eu tive riqueza, eu tive todos os maridos que eu quis, mas eu tenho uma insatisfação na minha alma que nunca foi preenchida. Tem algo aqui dentro que nunca foi preenchido. Então isso mostra que fama, que riqueza, que glamour, né, que endereço chique, não traz satisfação para a sua alma. Porque aqui dentro tem algo tão maravilhoso, que é a eternidade, que é a essência do teu Criador aí, olha. Você é a imagem e semelhança dele. Você foi criado com a essência que só ele tem. Ele colocou em você o direito de escolha, o direito de decisão, o direito de saber o que você quer, o que você não quer, razão, vontade. Isso são características do nosso Criador. Agora a gente se conecta com ele, aí nós vamos ter essa parte nossa preenchida. Então era isso que Jesus estava colocando para aquela mulher. E nós precisamos atentar para isso, irmãos. Se temos insatisfação, se é algo que podemos resolver, é algo racional, ok, vamos buscar, vamos atingir as metas para resolver. Mas se é algo que você vê que não está preenchendo com nada daqui, talvez você precise se conectar mais com o seu Criador. Talvez Ele está esperando que você simplesmente dê uma paradinha, sente ali naquele teu sofá e fala, Pai, venha falar comigo. E Ele vem, tá, irmãos? Jesus vem. Não vem, pastora? É precioso, Ele vem, é maravilhoso. Mas muitas vezes Ele quer falar e nós não paramos hoje. Nós estamos muito agitados, nós estamos muito atordoados, nós estamos muito atarefados. Então Ele quer ajudar a gente a parar. Sua alma tem necessidade de ficar na presença dEle, esperando, se alimentando dEle. E o mundo não conhece isso, mas eu e você conhecemos. Mas o inimigo quer tirar isso da igreja. Quer fazer você viver num looping de atividades. Pare e ouça primeiro o teu Senhor, o teu Pai, o teu amado, o teu príncipe Jesus. Ouça Ele. E Ele vai te trazer a direção. Você pensa que Deus não está preocupado com a tua luta, com a tua dor, com os teus dissabores? Ele está, meu irmão. Mas primeiro, antes de tudo, Ele quer a nossa comunhão com Ele. Depois as coisas vão se acertando. Vá buscar teu marido. Se você quer compreender a natureza dessa água viva e o que ela vai fazer em toda a tua vida, vai lá, chama teu marido, né? Você não precisa mais buscar. É como se Jesus estivesse transliterando assim para ela, ou trocando em miúdos, né? Você não precisa tentar buscar satisfação em muitos parceiros. Não. Eu tenho a água viva para você. Isso é precioso, né? Essa busca nunca terá fim. O que você precisa trazer hoje aos pés de Jesus? Qual é o fardo que você precisa deixar? Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Tem pessoa que só está cansado, mas tem pessoa que além da canseira está sobrecarregado, porque já tentou em tantas coisas, já tentou em tantas religiões, já fez tantas coisas e não resolveu. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Não tem nada pior do que o peso do pecado. Peso do corpo cansado, quem faz ginástica fica com dor no corpo todo. Isso você dorme, toma um comprimidinho, relaxa, fica bem. Mas o peso da alma, ele não te solta, ele não te larga. Você vai trabalhar, você está com ele, você ganha, alcança um êxito. O peso do pecado está ali. O pecado pesa, mas quem alivia esse fardo é Jesus. Porque lá na cruz Ele levou todo o nosso pecado, toda a nossa dor. A hora que Jesus mais se viu desamparado, foi a hora que Deus não conseguiu olhar para tamanha dor, tamanho pecado.
porque Deus é santo. Mas naquele momento, Deus meu, por que me desamparaste? Era a hora que estava todos os meus pecados, todos os seus pecados, ali na cruz, nos ombros dele, e ele levou. Então hoje você tem alívio, você foi aliviado, você foi tirado de você esse peso, essa opressão do pecado. E aí o que tem a ver com Nicodemos, pastora? Tem sim, vamos falar um pouquinho de Nicodemos. Jesus, quando chega para a mulher samaritana, ele tem um diálogo gentil, né, e amável. Quando ele chega para Nicodemos, que não deixa de ser radical, mas quando ele chega para Nicodemos, é outra história, bem interessante. Porque Nicodemos era quem? Era um príncipe da sinagoga, um homem que conhecia as leis, um homem que conhecia a Torá, um homem que conhecia os rituais dos sacrifícios todos, um homem que ensinava. E aliás, ontem eu comecei a ver The Chosen, né? Quem já viu? Ontem foi exatamente Nicodemos lá tentando expulsar o demônio de Maria Madalena e não conseguiu. E olha que coisa linda, irmãos, no Evangelho. Você e eu, você que ora, você que tem seriedade com Jesus, Ele te deu esse poder para você colocar a mão e falar: sai daí em nome de Jesus. Essa fonte, essa água que jorra, ela foi dada a nós, os cristãos, que recebem Jesus e que têm comunhão com Ele. Você tem autoridade de expulsar demônios. Maria Madalena tinha 7 demônios. Então Nicodemos era um príncipe da sinagoga. E quando ele conversa com Jesus, ele começa o diálogo com Jesus dizendo: mestre, nós sabemos que você, né, é poderoso, porque ninguém pode fazer as obras que você faz se Deus não estiver com ele, né? E é como que se Jesus anulasse toda a introdução que Nicodemos faz, falando de quem ele era, e diz assim: necessário te é nascer de novo. E olha que lindo isso na palavra de Jesus, porque ele estava falando para um homem que conhecia a lei, ele estava falando para um homem que dirigia a sinagoga, um homem que ensinava os judeus que estavam aprendendo, um homem que sabia tudo da Torá e da lei de Moisés, sabia tudo. O príncipe Nicodemos, ele tinha essa função, né? E Jesus disse: necessário te é nascer de novo. E olha, deixa eu te dizer, isso é lindo no Evangelho. Não basta você fazer parte de uma igreja, não basta você trabalhar numa igreja, não basta você vir nos cultos todos os dias. Novo nascimento é algo que o Espírito processa em nós. À medida que você entrega a sua vida para Deus, Ele vai regenerando você, Ele vai mudando tudo em você, mente, alma, espírito, tudo vai sendo aí identificado com as coisas que agradam e que estão escritas na palavra. Esse é o novo nascimento. E Jesus é radical com Nicodemos. Ele anula o que ele estava falando. Necessário te é nascer de novo. Então, queridos, com a samaritana, Jesus foi gentil. Com Nicodemos ele foi direto. A hora que Nicodemos disse assim: ó, sabemos que és mestre vindo de Deus. Olha que coisa interessante. Jesus poderia dizer: a minha missão foi essa, a minha missão, sim, eu vim para salvar, foi assim o plano. Não. Ele, como Nicodemos conhecia toda a lei, ele disse: necessário te é nascer de novo. E aí Nicodemos assusta, né? Nicodemos sabia quem era Jesus. É possível saber quem é Jesus? É possível conhecer a história de Jesus sem ter nascido de novo? É possível. É possível frequentar uma igreja há muitos anos e não permitir que o Espírito trabalhe, que faça nascer em você essa água, essa fonte que jorre para a vida eterna? É possível. Eu conheço alguns. Eu conheço pessoas que conhecem bastante a Bíblia, mas aquilo nunca fez sentido para eles. E eu conheço pessoas que estão dentro da igreja e acham que pelos anos de pastorado ou de crente que ele tem, isso está garantido. Não, não, não. O nascer de novo faz com que eu nasça todo dia, que eu deixe o Espírito agir na minha vida todo dia, que eu permita que o Espírito trabalhe na minha vida todo dia, que eu sei que se eu pecar hoje, eu tenho que me retratar diante do Senhor e pedir perdão para Ele. Esse é o novo nascimento que Nicodemos, um príncipe da sinagoga, ele não conhecia. Ele era membro do Sinédrio, da Assembleia Suprema, um homem de mente aberta, né? Admirável, dotado de autocontrole, disciplinado, correto, religioso. Todas essas características Nicodemos tinha. Mas deixa eu dizer para você, tudo isso é bom. Você pode ser disciplinado, você pode ser correto, você pode ser um bom cidadão, você pode fazer tudo correto aqui na terra. Mas você um dia pecou e você precisa do sangue de Jesus para te libertar. Isso é a diferença. Essa é a diferença. É isso que Jesus queria mostrar para Nicodemos.
Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Por isso todos nós precisamos de um Salvador. Todos nós precisamos da mão bendita do Senhor, né? E aí Jesus disse para ele, olha, Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então qual era o problema de Nicodemos? Um mestre, não foi para isso que ele foi ensinado na sinagoga, não foi para isso que... Não era esse o trabalho de um príncipe judeu? Sim, mas Jesus veio para os judeus. Diz lá, Paulo diz, veio para o que eram os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você é filho, esta é a diferença. O filho nasceu de novo. O filho nasceu da água e nasceu do Espírito. Então o problema da mulher samaritana era a insatisfação. E o problema de Nicodemos era a autossatisfação. Você conhece pessoas assim, eu estou há tantos anos na igreja, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, eu tenho essa e é. Anos de igreja só nos dá experiência, tá, irmãos? Mas dependência do Senhor, eu dependo todo dia, eu preciso todo dia, eu tenho que voltar para Ele todo dia, né? Então, com esse príncipe, Jesus usa, né, a metáfora da autossatisfação e da presunção religiosa. Os judeus, os mestres judeus, eles tinham muito isso, né? Eu sou o doutor da lei, eu sei, eu faço com os fariseus. Jesus várias vezes deu assim, tem um autor que eu leio que ele diz assim, essa que Jesus falou doeu para eles, né? Raça de víbora, sepulcro caiado. Porque a presunção religiosa fazia com que eles achassem que estavam salvos. É uma das coisas que nos afasta do nosso Criador. Toda vez que você se aproximar de Jesus, saiba de uma coisa, você depende totalmente dele. Sem ele nós não somos nada. Sem ele nós não chegamos a lugar nenhum, nós não vamos a lugar nenhum. Não. Entenda isso, enquanto você estiver nessa dependência... Você é um filho querido, um filho amado, um filho que o pai olha e protege você. A presunção religiosa, aquela coisa de achar que eu posso, que eu faço, que eu aconteço, vai me fazendo afastar da proteção do meu Senhor. Agora, quando ele me vê uma filha dependente dele, quando ele tiver um filho dependente dele, ele protege você como a menina dos olhos. Algo precioso, algo melindroso. Ele não deixa o inimigo te tocar. Então entenda isso é princípio do Evangelho. Nós não podemos viver um Evangelho de oba-oba. Não. Nossa vida tem que ser na dependência do Senhor. E para Nicodemos ele falou isso, olha, necessário te é nascer de novo. Porque se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Aí você imagina que choque, que coisa radical. Um homem que passou anos, porque rabinos, judeus, estudiosos, príncipes da sinagoga, são homens que estudam de cedo até de noite. Eles conhecem as leis de cor, eles conhecem a tradução, eles conhecem tudo. Eles estudam muito. E aí você imagina Jesus chegando e dizendo, olha, você tem que nascer de novo, porque senão você não pode ver o reino de Deus. Não é um choque? É muito radical. Mas glória a Deus que eu e você chegamos a Jesus de forma simples, com o coração entregue e nos colocamos na presença dele. E ele nos salvou, nos libertou, nos resgatou e tem nos feito cada dia entender que nós somos dependentes dele, que nós não podemos fazer nada sem ele. Em quem você está buscando salvação? Você que está me ouvindo ou você que vai ouvir esta palavra? Porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Atos capítulo 4, versículo 12. Não há palavra do Senhor para você. Não tem um nome embaixo do céu pelo qual sejamos salvos. Somente nele, somente em Jesus nós podemos ser salvos. Sabe aquela metáfora, aquele adágio popular? Que todos os caminhos levam a Roma e todas as religiões levam a Deus? Uma grande mentira. Só há um caminho. Todos os caminhos podem levar a Roma. Você pode ir por vários lugares, mas a Deus não. Somente através de Jesus que nós chegamos a Deus. Não há outro caminho. E não tem só esse texto proferido por Paulo. Tem vários outros textos, né? Então, queridos, é possível hoje nós termos Nicodemos atuais? Sim, é possível. Estar na igreja e anular a graça? É possível. É possível ler a Bíblia e não vê-la como a palavra de Deus? Sim, relativismo, você vai ver isso.
Relativismo moral, relativismo na sociedade, relativismo que entra dentro da igreja, relativismo que diz assim, não, pastora, mas isso foi lá no tempo de Jesus. Ou não, pastora, mas isso está muito duro para agora. Esta palavra, se tem algo nela que nós não podemos mudar, é que ela é a verdade absoluta e imutável. Ela não pode ser mudada. E Jesus disse isso em alguns textos, que se alguém mudar, se alguém tirar um J ou um tio desta palavra, não significa nem uma expressão toda, um J ou um tio, uma letra e um acento, será tirada a sua parte da árvore da vida, que está lá preparada no paraíso de Deus. Então, é possível? É possível. Por que a mensagem de Nicodemos hoje para nós ela é tão atual? Por causa disso. Há Nicodemos atuais, né? É possível ser perdoado por Deus e não perdoar quem te ofendeu? Tem muita gente que acha que o pecado do outro é mais pior, é mais brabo do que o meu. Não. Temos que perdoar, porque é a condição para nós sermos perdoados pelo Senhor. Então, queridos, olha, nascer de novo é nascer de uma semente incorruptível, né? É voltar ao plano original, é retornar à imagem e semelhança do Criador, é ser recriado pelo Espírito. Esse processo, e nesse texto mesmo de Nicodemos, Jesus disse assim, quando ele começa a explicar para Nicodemos, que Nicodemos não entende, como que é isso? Voltar ao ventre da minha mãe e nascer? Aí Jesus termina o texto com ele dizendo assim, olha, o vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Se eu fosse perguntar aqui para cada um de vocês, como é que foi o processo que Deus usou com você para a sua libertação, cada um vai ter uma forma diferente com que o Espírito falou e trabalhou. Esse é o vento do Espírito, ó. Deus te conhece na sua essência. Você não precisa ficar preocupado de quando você for orar e pedir alguma coisa para Deus, de falar, de enfeitar. Não. Fale exatamente como você está se sentindo, como você é, como você acha que é. Às vezes eu falo, Senhor, eu estou sentindo isso. Isso é meu, isso é emoção, isso é cansaço, isso é algo do teu espírito. Às vezes nas minhas orações eu falo assim, quando eu estou em dúvida com algum sentimento, alguma coisa. Porque o Espírito vem, o vento dele vem e traz clareza para você. Nós precisamos desse vento maravilhoso para nos esclarecer. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Há um vento a soprar na tua vida, na tua casa, na tua relação, na tua família, no teu coração, na tua mente, no teu espírito. Porque nós precisamos desse mover dele na nossa vida. Era isso que Jesus estava explicando para Nicodemos de forma tão radical. E ele não entendia, né? Então, ser recriado pelo Espírito numa nova natureza, isso é um processo que só o Espírito de Deus faz. E o começo é pela palavra. Porque à medida que você ouve a palavra, à medida que você deixa ela entrar no seu coração, o Espírito vai processando em você essa remodelação, que é a regeneração. Ser regenerado é nascer de uma natureza nova. Nós estávamos na natureza do pecado. Todos nós pecamos em Adão, mas quando aceitamos a Jesus, é recriada em nós uma nova natureza, o DNA de Deus, o DNA do seu Pai, o DNA infalível, aquele que pode te levar para junto dele, da presença dele. É isso que a palavra mostra para nós. Então, queridos, que venha na sua vida, em nome de Jesus, o vento do Espírito, o vento transformador, o vento do novo nascimento, o vento que transforma, o vento que purifica e o vento que te faz ser mais próximo do Senhor. Em nome de Jesus, eu creio nisso que eu estou pregando para você hoje. Nós cremos porque é isso que o Espírito Santo vai fazer. Então, queridos, o príncipe e a pecadora, todos nós necessitam de Jesus. Se você se considera um príncipe que está me ouvindo hoje, você precisa de Jesus, tá? Você pode ter vindo da melhor estirpe, você pode ter sido educado nas melhores universidades, você pode ter tido uma babá francesa que te ensinou as melhores etiquetas, mas você é um pecador que precisa de Jesus. Se você é uma prostituta, um viciado, da mesma forma Jesus te ama e você precisa de Jesus. É isso que Nicodemos e a samaritana mostram na palavra para nós. O Senhor quer fazer essa obra maravilhosa nos nossos corações. Todos igualmente são pecadores e não há nada que nós mesmos, que você mesmo possa fazer
para te tirar dessa condição de pecado. Você pode ser um homem bom, você pode ser um pai bom, você pode ser uma mãe boa, você pode ser um cidadão de bem, você pode nunca ter lesado ninguém, mas ainda assim, você precisa da mão poderosa de Jesus te salvando. Você pecou um dia, você nasceu na raiz do pecado. Só o fato de você achar que não precisa de Jesus, você já está na autossuficiência e você precisa dele. É isso que a palavra mostra para nós. Então, queridos, o príncipe e a pecadora, nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Tem gente que está cansada até de ser religioso, de ir na igreja e não ver mudança nenhuma. Eu te convido a nascer de novo, nascer da água e do Espírito, porque não tem uma vez que a gente entra na casa do Senhor com o coração aberto. Independe de quem está falando aqui, toda vez que você entra aqui com o coração aberto, você sente o Espírito tocando na sua vida e no seu coração, porque Ele toca, Ele faz, Ele transforma, Ele trabalha, porque esse é o trabalho dele. Venha se entregar totalmente e deixe se envolver nesse vento do Espírito, porque o vento, eu digo que o vento ele depende muito da proporção, né? Tem vento suave como uma brisa. Esses dias nós estamos tendo uma brisa gelada do mar, né? O frio, está todo mundo encasacado, né? Tem dia que você sente, quando a temperatura está mudando, uma brisa quente, né? Quando as mudanças de estações. E tem dia que você sente, na mudança também de inverno para verão, um furacão, um tufão, um vento que vai quebrando árvores, um vento que vai fazendo tudo. O Espírito sabe como trabalhar com cada um de nós. Se você precisa de uma brisa suave, ele vai vir como uma brisa suave. Mas se você tem um coração endurecido, cuidado que o furacão pode vir aí. Sabe por quê? Porque ele te ama. Às vezes nós não ouvimos, ele sinaliza. Vem uma brisa, vem um pouquinho mais forte o vento, vem outro, mas a gente não escuta. Mas como ele te ama, às vezes ele manda um vento um pouco mais forte para tirar você do lugar, para desestabilizar você, e aí você se agarrar nele. Ainda assim ele vai te ouvir. Fique de pé, em nome de Jesus. Senhor, nós te pedimos, Senhor, que o vento do teu Espírito, ele esteja propício nos nossos lares, na nossa casa. Ele esteja trazendo a mudança necessária, Senhor. E que todos que precisam desse vento maravilhoso possam recebê-lo, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu profetizo nesta igreja, Senhor, que o teu vento, ele sempre virá nas nossas vidas, nas nossas casas. E nós estamos te pedindo nessa igreja por cura, Senhor. Cura do corpo, enfermidade, Senhor. Que o Senhor traga a cura, Deus, porque nós precisamos. Pedimos, Senhor, pelos nossos irmãos que estão enfermos, Senhor. Oramos pelos nossos irmãos, Senhor. Apresentamos a Ti, Senhor, a Bel, a Carlinha, Pastor Edinaldo, que estão enfermos, Deus. Em nome de Jesus, que a cura venha para os Teus filhos, Pai. Senhor amado, que o vento do Teu Espírito, na proporção em que nós necessitarmos, Senhor, ele esteja nos atingindo. E que nós nunca venhamos ter, Senhor, o nosso coração fechado. Que não tenha no nosso coração nenhuma presunção religiosa. Que os anos que nós estamos te servindo, eles possam só servir, Deus, para nós olharmos para trás e vermos que até aqui o Senhor nos ajudou, que a tua graça nos alcançou, que o teu poder está sobre nós, por isso nós permanecemos de pé. Em nome de Jesus, Espírito Santo, aplica esta palavra nos corações.